Mas você já se perguntou por que você vem na igreja? Você já parou para refletir o porquê você vem na igreja, o porquê você se esforça para estar aqui, o porquê você sai da sua casa e vem estar aqui? Sabe, muitas vezes eu trabalhava nas quinta-feiras e eu chegava do serviço, muitas vezes apenas tomava um banho rápido e vinha correndo para a igreja, porque primeiro eu não queria me atrasar, e muitas vezes eu vinha sem comer, muitas vezes eu vinha cansado, muitas vezes eu vinha com fome, mas eu vinha para a casa do Senhor. E quando nós paramos para refletir nisso, paramos para pensar nisso, sabe, nós vemos que isso é vida para a gente. Isso nos leva a coisa tão grande, tão maravilhosa, que se as pessoas compreendessem, as igrejas estariam lotadas. As igrejas estariam tão lotadas que elas precisariam vir talvez de 2 a 3, 4 horas, 5 horas antes para conseguir lugar nas igrejas. Mas por falta de entendimento, por falta de sabedoria, por falta de compreensão do que isso pode gerar, muitas pessoas às vezes estão preferindo correr atrás de jogos de futebol, muitas pessoas estão preferindo ir para sua cama descansar, muitas pessoas estão preferindo ficar na frente da TV, muitas pessoas estão correndo atrás daquilo que não tem valor, porque eles ainda não compreenderam que o tesouro mais valioso se encontra onde a igreja do Senhor está reunida. Aleluias, e que bom que você compreende isso. Que bom que você compreende isso. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10, versículo 22. E creio que Deus ele vai falar com as nossas vidas de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 22 em diante. Vou esperar os irmãos acharem para a gente ler junto. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 22 em diante, a palavra do nosso Deus vai dizer assim: portanto, acheguemo-nos a Deus com coração sincero, e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de uma consciência culpada, e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. E consideramos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Olha o que a palavra do Senhor diz aqui no versículo 25: não abandonemos as tradições de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está chegando. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui é muito tremenda e é muito grandiosa. Essa palavra aqui ela está carregada com algo que transforma as nossas vidas. Sabe, nós precisamos valorizar esses momentos a qual nós estamos aqui reunidos como igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que chegará um tempo a qual as pessoas terão fome, mas não será fome de comida, não será sede de bebida, mas será fome da palavra do Senhor, porque não haverá quem prega. Sabe, chegará um tempo a qual haverá uma perseguição, chegará um tempo a qual talvez nós não poderíamos mais nos reunir para receber as coisas de Deus para a nossa vida. Ou seja, imagina que você tem um cartão, e nesse cartão você consegue comprar tudo aquilo que você quer. Através desse cartão você consegue ter muitas coisas, mas aí você vem e perde esse cartão. Alguém tira esse cartão de você e você não consegue mais adquirir essas coisas sobre a sua vida. Assim é quando nós deixamos de vir à igreja. Quando nós deixamos de vir à igreja, nós perdemos acesso para conquistar algumas coisas em Deus.
Sabe, eu quero pegar esse versículo onde diz assim: não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Sabe, nós precisamos saber que toda desobediência vai gerar uma consequência sobre a sua vida. E aqui a palavra do Senhor nos dá uma instrução de não deixar de nos reunir como igreja. Então toda vez a qual nós já deixamos de nos reunir como igreja, já deixamos de vir até o templo onde nós adoramos ao Senhor, nós já estamos debaixo de uma desobediência. E a desobediência, ela vai gerar uma consequência sobre as nossas vidas, vai gerar algo a qual não é agradado para nós. Mas o pior de tudo é que a desobediência nos afasta da presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Toda desobediência nos afasta da presença do Senhor. Bom, alguém pode me perguntar assim: pastor, tem como eu ter uma vida cheia da presença de Deus sem vir na igreja? Eu creio que não. Eu creio que não tem como ter uma vida cheia da presença de Deus, vivendo debaixo de uma desobediência, porque a desobediência nos afasta da presença do Senhor. Então todas as vezes que vier uma voz na sua mente dizendo: eu vou buscar Deus em casa sozinho, não vou ir para a igreja, essa voz não vem do Senhor, não vem do nosso Deus, porque vai contra a palavra dele. Tudo aquilo que vai contra essa palavra não vem do Altíssimo, não vem do nosso Senhor, do nosso Deus. E eu vejo muitas pessoas que estão sendo enganadas, muitas pessoas que o inimigo está lançando palavras. Eu vejo muitas pessoas que estão dizendo: Deus falou comigo, mas não foi Deus quem que falou. Sabe, nós precisamos tomar um grande cuidado, porque o inimigo, ele está devorando vidas, está devorando almas, está tragando pessoas, está afastando as pessoas da presença de Deus. Sabe, só de você deixar de vir à igreja, já significa que você está se afastando da presença. Todas as vezes que alguém começa a deixar de vir na igreja, isso é um grande sinal que ou ela já está muito tempo longe da presença de Deus, ou que ela está se afastando cada vez mais da presença do nosso Senhor, do nosso Deus. Nós precisamos vigiar e tomar muito cuidado. Nós precisamos estar alertas, porque muitas pessoas às vezes elas acabam se magoando. Pessoas que se magoam com outras pessoas demonstram que ainda não têm uma maturidade espiritual para lidar com isso. E às vezes a falta de maturidade leva a pessoa a se magoar com palavras tão pequenas, muitas vezes com atitudes tão pequenas. E as pessoas pensam assim: eu não vou mais, porque eu não gosto de estar em comunhão com as pessoas. Eu não vou mais porque tal pessoa me magoou, porque tal pessoa falou o que eu não queria. E muitas pessoas, elas acabam até mesmo se magoando quando elas ouvem a verdade. Mas você precisa compreender, nós não estamos aqui para ouvir o que nós queremos. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus ele tem para falar com as nossas vidas. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que o Espírito de Deus ele tem para liberar sobre a nossa vida. E muitas vezes nós queremos algo, mas o Espírito de Deus não quer aquilo para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas elas querem ser elogiadas, mas às vezes Deus não tem elogio para dar sobre a pessoa. Muitas vezes Deus ele vai trazer uma palavra de alinhamento, uma palavra de direcionamento, e somente aqueles que têm maturidade vão conseguir tomar posse disso e permanecer alinhados nisso. Porque quem não tem maturidade acaba rejeitando, se rebeliando, e muitas vezes acaba saindo do seu propósito, chamado a qual o Senhor tem sobre a vida daquela pessoa. Olha o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu?
Sabe, é uma palavra muito forte, porque muitas pessoas às vezes não amam nem os seus parentes, muitas pessoas às vezes não amam nem os seus familiares, muitas pessoas elas não amam nem os seus vizinhos, não amam aqueles que estão ao seu redor. E a palavra do Senhor diz: se tu não amares aos teus irmãos, tu também não amas a Deus. Então toda pessoa a qual ela se afasta da igreja, ela não quer ter comunhão com a igreja, ela demonstra que não ama a Deus também, que ela não está colocando Deus em primeiro lugar. Então não há como, é impossível alguém ter uma vida repleta de comunhão com Deus, se não estiver em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, se não estiver em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pedro, se tu me amas, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, Jesus não disse: Pedro, se tu me amas, afasta-te das minhas ovelhas. Não, cuida delas, esteja com elas, fique com elas. Então, a primeira demonstração de que alguém ama a Deus é também amar aqueles que pertencem a Deus, é também amar aqueles que são de Deus, é querer estar junto com aqueles que estão em Deus, para buscar a Deus e para estar próximo dEle. Compreenda isso, não é da nossa maneira, não é da forma que nós queremos, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus Ele quer. Porque muitas pessoas não estão aqui hoje porque elas não querem viver o jeito de Deus, elas querem viver do seu jeito, elas querem viver da sua vontade, elas querem viver aquilo a qual elas têm desejo e vontade de fazer, mas não querem viver segundo o jeito e a vontade de Deus. Por isso que não buscam a Deus. E muitas pessoas, elas não buscam a Deus porque Deus é luz, e as obras a qual elas fazem são obras de trevas. Então aqueles que fazem obras de trevas, eles querem ocultar as suas obras de trevas, porque se eles vierem para a luz, as suas obras poderão ser reveladas. Sabe, aquela pessoa a qual ela deseja mais do Senhor, aquela que busca mais do Senhor, ela vai viver em luz. Aquela pessoa que verdadeiramente entregou a sua vida por Cristo, ela não vive mais para si, ela vive para Cristo. Aquela pessoa que ela quer ser salva, ela já negou a si mesma, e não importa se está chovendo, não importa se está frio, não importa se está calor, ela quer a presença do Salvador, ela quer a presença do Senhor Jesus Cristo. Ela sabe que não é do jeito dela, ela sabe que é do jeito do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Sabe, eu queria que a igreja tivesse cheia, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Às vezes Deus Ele chama só aqueles a qual mais desejam e mais querem, para receber um tesouro específico e grandioso da parte dEle. Sabe, as coisas de Deus são tão importantes, são tão especiais, são tão maravilhosas, que o Senhor Ele não libera para todo mundo. O Espírito de Deus só está naqueles que pertencem a Deus, que obedecem a Deus e que buscam a sua face, porque é algo muito precioso para dar para aqueles que o desvalorizam. Sabe, o Evangelho, ele é aquilo a qual Deus, a qual Cristo Jesus quer, e não aquilo que nós queremos. O Evangelho não é tradições de homem, não é costumes de homens, não é doutrinas de homens, não é agradar aos homens. O Evangelho é viver como Cristo Jesus quer que a gente viva. Sabe, uma vez o que mais me entristeceu quando era líder de jovens foi que fizeram uma reunião, chamaram todos os líderes de jovens daquele ministério, e eu fiquei sentado apenas ouvindo, e algo entristeceu muito meu coração,
porque o foco daquela reunião não era fazer a vontade de Deus, mas o foco daquela reunião era agradar os jovens para trazer eles para a igreja. O evangelho não é isso. O evangelho não é viver conforme o mundo vive. O evangelho é renúncia, é mudança, é transformação, é buscar a presença do Senhor. Nós precisamos compreender que Cristo Jesus, Ele é a cabeça. Jesus Cristo, Ele é aquele a qual está acima de todas as coisas, é aquele a qual nós devemos seguir, aquele a qual nós devemos obedecer, é aquele a qual vai gerar salvação para nós. Jesus Cristo, Ele é a cabeça, e nós somos considerados como o corpo de Cristo Jesus, ou seja, é Ele que nós devemos seguir, é Ele que nós devemos obedecer. Quando o nosso cérebro, quando a nossa mente dá um comando, o nosso corpo obedece, se move segundo aquele comando. Ou seja, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo andam segundo a vontade de Cristo, não andam segundo a sua própria vontade. Interessante que cada parte do corpo tem uma função específica. O seu pé tem uma função, a sua mão tem outra função, o seu olho tem outra função, o teu ouvido tem outra função. Ou seja, há muitas pessoas, há muitas partes, mas todas as partes são muito importantes. Sabe, não importa se é só o dedinho menor, ele também é muito importante. Ou seja, você é muito importante para Cristo Jesus. Não importa a sua função dentro da igreja, não importa o que você faz dentro da igreja, o que é importante é você fazer parte do corpo de Cristo, é você fazer parte da igreja do Senhor que vai morar nos céus. É para Ele que devemos fazer todas as coisas, é para Jesus Cristo que nós devemos viver. Colossenses capítulo 3, versículo 17: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. É por Cristo Jesus que nós estamos aqui nessa noite, é pelo nosso Salvador que nós estamos aqui nessa noite, é por Ele que nós reunimos aqui nessa noite, que nós buscamos a presença dEle. É isso que gera esperança, é isso que gera vida em nós, porque nós somos parte de Cristo Jesus. Nós somos uma família a qual vai morar no céu com Cristo Jesus. Nós somos um conjunto que forma um corpo em Cristo Jesus, e cada um tem uma função específica, a cada um tem uma função muito importante, e um ajuda o outro. Sabe, nós precisamos compreender que nós somos uma família. Nós precisamos compreender que nós estamos aqui para ajudar, para conduzir a cada um. Nós estamos aqui para orar um pelos outros. Nós estamos aqui, amados, para viver o que Jesus, Ele quer que nós vivemos nessa terra. E o seu melhor amigo não é aquele que é incrédulo, o seu melhor amigo não é aquele que não serve a Cristo Jesus, o seu melhor amigo não é aquele que não vem na igreja, não. O seu melhor amigo é aquele que vai edificar a sua fé. Se a pessoa ela não edifica a sua fé, ela não vai te levar para onde é bom. Mas aqueles que edificam a sua fé vão te levar para o caminho da salvação. Por isso que nós somos uma família, por isso que nós devemos estar reunidos como igreja, porque é o teu irmão da igreja que vai te ajudar quando você precisar, porque é o irmão da igreja que vai edificar a sua fé, porque é o irmão da igreja que vai te incentivar a fazer o que é certo, porque é o irmão da igreja que vai te abraçar quando você precisar, porque é o irmão da igreja que vai dobrar os joelhinhos e orar por você.
Provérbios capítulo 27, versículo 17: assim como o ferro afia o próprio ferro, assim as pessoas aprendem uma das outras. Deus vai usar pessoas aqui dentro para te ensinar. Deus vai usar pessoas aqui dentro para te aconselhar. Deus vai usar pessoas aqui dentro para revelar o que está oculto na tua vida e ser quebrado todo mal. Deus vai usar pessoas aqui dentro para gerar uma alegria no seu coração. Deus vai usar pessoas aqui dentro para te dar uma motivação sobre a sua vida. Deus vai usar o teu irmão e a tua irmã na fé para abençoar sua vida, para te preparar, para te capacitar. E quando nós falamos de fazer parte da igreja do Senhor, isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é grandioso. Fazer parte de uma igreja de Cristo é fazer parte de algo que foi projetado por Deus e não pelos homens. Sabe, você que está aqui, você precisa ter esse entendimento que você faz parte daquilo que é mais importante do que todas as outras coisas desse mundo. Há pessoas que estão lá fora dando valor para a política, pessoas lá fora que estão dando valor apenas para o trabalho, pessoas que estão dando valor apenas para aquilo, para mais aquilo e mais aquilo. Mas o mais importante está aqui. O mais importante está aqui porque não é projeto de homem, porque não nasceu da vontade do homem, mas nasceu do próprio Deus vivo, que criou os céus e criou a terra. Então você faz parte do projeto mais principal que existe. Você pode trabalhar lá fora, e você pode ganhar muito dinheiro, você pode ganhar muitas coisas, mas você lá fora nunca vai ganhar uma recompensa nos céus. Mas o que você faz para Cristo Jesus, o que você faz para o Senhor Jesus Cristo, vai gerar galardões lá no céu. E quando você entrar lá, nada mais vai roubar de você, porque a traça, a ferrugem lá não vão estar, o ladrão lá não vai entrar. Sabe, fazer parte de uma igreja é fazer parte do grupo de maior poder dessa terra. Fazer parte dessa igreja é você fazer parte de algo que é dos céus, algo que é poderoso, algo que transforma vidas. Fazer parte do corpo de Cristo é fazer parte daquele que é médico dos médicos, é fazer parte daquele que é advogado dos advogados, daquele que é justo juiz, é fazer parte daquele que abriu o mar, que abriu os céus. Sabe, e quando nós aprendemos a tomar posse disso, tudo que você precisa você encontra aqui. Como assim, pastor? Sabe, aqui você vai encontrar a cura para a sua enfermidade, aqui você vai encontrar a cura para a sua alma, aqui você vai encontrar restauração para a sua família, aqui você vai encontrar coisas a qual você nunca imaginou e nunca pensou encontrar lá fora, porque aqui é onde o Senhor Ele vem para manifestar coisas grandes. Mas isso depende de você buscar, de você se entregar a isso. Não troque a união dos filhos de Deus, dos que vão morar nos céus, por outra coisa. Nunca troque essa união de estar com aqueles que vão morar nos céus com as outras coisas. João capítulo 17, versículo 22 diz assim: dei-lhe a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. Olha, Jesus estava orando para que eles sejam levados à plena unidade, para que eles estejam unidos, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. A vontade do Senhor é que nós viemos andar em união. A vontade do Senhor é que nós viemos a estar juntos,
que um venha estar afiando o outro, que um venha estar ajudando o outro, que um venha estar orando pelos outros. E aqui é onde a bênção do Senhor é manifesta. Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Olha o que a palavra diz aqui: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui é o lugar aonde o Senhor ele libera as bênçãos dele. É quando estamos reunidos em Cristo Jesus que o Senhor ele libera algo sobre a nossa vida. E todo culto o Senhor ele libera algo novo e específico para as nossas vidas. Todas as vezes que nos reunimos aqui, o Senhor ele já tem algo preparado e algo específico para a nossa vida. Mas nós precisamos tomar posse disso. Quando nós deixamos de vir, nós deixamos de receber. Quando nós deixamos de vir, nós deixamos de ser abençoados. Quando nós deixamos de estar aqui, nós deixamos de ser transformados pela presença do Salvador em nossas vidas. Todas as vezes que nós faltamos um culto, algo vai faltar na nossa vida. Mas todas as vezes que nós viemos algo, o Senhor ele vai liberar sobre as nossas vidas. Todas as vezes que buscamos algo novo está sobre nós. Sabe, o inimigo, ele não sabe os planos de Deus para a sua vida. O inimigo ele não sabe quais são os projetos que Deus ele tem para você. Como aconteceu com Jesus, se o inimigo soubesse o projeto a qual Deus tinha sobre a vida de Jesus Cristo, o inimigo não teria crucificado Jesus. Assim é na nossa vida. Sabe quando um prédio, alguma coisa está para sendo construída, você vê que coloca uma cerca em volta daquilo, e ali você começa a ver uma movimentação de caminhão entrando, de material entrando, de pessoas entrando para trabalhar. Você começa a ouvir barulho lá dentro, você começa a ver máquinas trabalhando lá dentro. Você sabe que está sendo construído algo, mas você não sabe o que. Será que vai ser um mercado? Será que vai ser um prédio? Será que vai ser uma casa? O que será que eles vão fazer aí? Ou seja, você vê uma movimentação, mas você não sabe qual é o projeto, qual o plano daquilo a ser realizado. Assim é o inimigo na nossa vida. O inimigo ele consegue ver a movimentação espiritual sobre as nossas vidas, mesmo não sabendo qual é o projeto de Deus para nós. Então muitas vezes Deus ele está movimentando os céus para liberar uma bênção no culto sobre a vida de alguém. E ali começa a haver uma movimentação de anjos, começa a haver uma movimentação espiritual, preparando algo para ser liberado sobre a vida daquela pessoa. E daí o inimigo vê, está tendo movimentação sobre a vida daquela pessoa. Eu vou fazer ela não vir no culto, porque ela vai perder a bênção. E daí o inimigo começa a lançar desânimo. O inimigo começa a lançar atrapalho. Então o inimigo consegue lançar pensamentos na mente, dizendo, eu não vou no culto hoje, estou cansado, vou descansar. E daí o inimigo consegue enviar alguém enviado por ele para ir até a casa da pessoa no horário que ela vai sair para ir para o culto. E daí ela não vem porque recebeu visita. E daí ela não vem porque choveu muito. E daí ela não vem porque está cansada. E ela perde uma bênção muito grande, a qual o Senhor está preparando sobre a vida dela. Ainda hoje, muitas pessoas perderam bênçãos maravilhosas do Senhor, porque o inimigo impediu-as de vir. Pessoas que eram para vir hoje, o inimigo usou outro para brigar com elas, para discutir com elas, para desanimá-las. Pessoas não vieram hoje porque talvez estavam muito cansadas, pessoas não vieram hoje porque se perderam. Sabe, elas não imaginam o tamanho da bênção que elas perderam. E assim é na nossa vida, todas as vezes que nós estamos mal e deixamos de vir ao culto, nós perdemos algo. Sabe, eu já vim no culto muito mal, eu já vim no culto muito ruim,
Mas quando eu cheguei aqui, Deus me renovou, Deus me transformou, porque aí o inimigo ele parou de lutar. Ele deve ter pensado, agora não adianta mais eu lutar para ele não vir, porque ele já está aqui. Mas mesmo assim, muitas vezes ele vai tentar impedir, trazendo distração. E daí ele vai começar a lançar na mente da pessoa, se fosse eu teria falado dessa forma. E daí começa a vir pensamento de distração, precisa pintar aquele canto da parede. Seria bom se botasse alguma coisa ali, mudasse aquilo. Aquela luz está atrapalhando os meus olhos. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, não posso me esquecer. E começa a botar as distrações. Começa a botar pensamentos. E a pessoa acaba se distraindo e acaba não recebendo aquilo a qual Deus havia preparado sobre a vida dela. Nós precisamos vigiar e precisamos cuidar. Nós precisamos ser mais valente do que o valente. Sabe, se você está doente, se você está enfermo, o melhor lugar para você estar é na presença de Deus, na presença do médico dos médicos, do Senhor dos senhores. Se você está cansado, o melhor lugar para você estar é num ambiente de descanso. Descanso no Senhor. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Quantas bênçãos as pessoas estão perdendo, quantas bênçãos as pessoas estão jogando fora, porque não estão sendo mais valentes que o inimigo. Sabe, nós precisamos nos levantar, nós precisamos passar por cima dos obstáculos, nós precisamos ser uma igreja que nada nos para. Nós precisamos ser uma igreja que faz de tudo pela presença do Senhor Jesus Cristo, que faz de tudo para estar na presença dEle. Mas deixa eu te dizer, não é apenas você vir para a igreja. Não é apenas você vir para a igreja, você também precisa ser igreja. Você também precisa fazer parte da igreja. Você precisa ser o corpo de Cristo Jesus. Ou seja, você precisa aprender a se conectar a Deus. Sabe, porque se você ficar aqui na igreja distraído, se você ficar aqui na igreja pensando em outras coisas, se você ficar aqui na igreja apenas sentado e não receber o que Deus ele está liberando, não vai adiantar de nada. Mas agora, se você conseguir aprender a se conectar no espiritual, você começa a receber coisas muito grandes. Sabe, eu aprendi a me conectar ao mundo espiritual e a receber o que está sendo liberado. Muitas coisas que eu recebi na minha vida porque eu compreendi a unção que estava sendo liberada. Sabe, às vezes eu estava num culto e eu vi uma unção específica de cura sendo liberada, e eu disse, em nome de Jesus eu tomo posse disso, eu tomo posse desse dom, eu recebo na minha vida em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes eu estava no culto e às vezes eu estava distraído, pensando em outra coisa, não recebia nada, entrava vazio, saía vazio. Mas quando eu compreendi que precisa se conectar ao mundo espiritual, eu pego e fecho os meus olhos. Eu apenas muitas vezes digo assim, porque eu amo ouvir a voz de Deus. Eu digo, Jesus, eu amo ouvir a tua voz, a voz de Deus é maravilhosa. Então muitas vezes eu fecho meus olhos, me desligo de todas as outras coisas, me desligo daquilo que está ao meu redor, me desligo de toda a preocupação, de tudo, me desligo. Não fico mais olhando para os lados, nada, fecho os olhos. Por isso que eu sempre digo, feche seus olhos para você se conectar no mundo espiritual. E ali eu só fecho os olhos e eu só digo assim, Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Mas eu não quero ouvir aquilo que eu quero ouvir aquilo que você tem para falar comigo. Fala comigo. E todas as vezes que eu faço isso, é muito rápido, irmãos. É muito rápido. Deus levanta um, e a pessoa vem até mim e já começa a liberar a palavra. A pessoa vem até mim e já começa a falar comigo o que Deus tem para falar. Mas é preciso se conectar ao espiritual. Se nós formos para Bento,
sexta-feira, e eu apenas, num momento ali, eu apenas fechei os meus olhos, e eu me conectei na presença do Senhor, e eu disse assim: Senhor Jesus, libera mais poder sobre a minha vida. Irmãos, em questão de poucos segundos, Deus usa alguém com uma palavra direcionada, dizendo: Deus está liberando poder sobre a tua vida, Deus está liberando unção sobre a tua vida. Sabe, quando nós nos conectamos à presença dEle, quando nós nos conectamos no mundo espiritual, Deus Ele fala conosco, Deus Ele fala com você, Deus Ele libera sobre você. Sabe, se a igreja não tiver sede de buscar a presença de Deus, se não tiver ninguém conectado no mundo espiritual, Deus Ele não vai me usar para falar, Deus Ele não vai me usar para liberar uma palavra, Deus não vai me usar para liberar uma revelação. Mas onde estiver um coração sedento, um coração entregue, um coração que não está distraído, um coração que está conectado ao mundo espiritual, à unção que está sendo liberada, Deus Ele vem e fala, Deus Ele vem e libera, Deus Ele vem e transforma. Sabe, nós precisamos aprender a nos desligar das coisas naturais e nos ligar às coisas espirituais. O culto é para isso, para que nós viemos a ser impactados pela presença de Deus, para que nós viemos a viver coisas novas. O culto ele não pode ser algo natural, algo do dia a dia, algo semanal, não. A cada culto você precisa ter um encontro diferente com Cristo Jesus. A cada culto você precisa receber algo novo da parte do Senhor. A cada culto você precisa ser tocado pela presença dEle, porque onde estiver dois ou mais reunidos o nome do Senhor, ali Ele está. Você precisa aproveitar a presença dEle, você precisa tocar em Cristo Jesus, você precisa, amados, muitas vezes romper os limites. Sabe, Hannah todas as vezes ia para o templo uma vez por ano, nunca recebeu uma resposta de Deus, nunca foi tocada por Deus poderosamente, mas teve uma vez que ela foi tocada poderosamente. Foi uma vez que ela foi e ela se entregou à presença. Aquela mulher se entregou tanto à presença que ela chegava a soluçar de tanto chorar. Ela chegava a soluçar de tanto chorar, e quem olhava para ela achava que ela estava bêbada. Então Eli vai falar com essa mulher achando que ela estava bêbada, mas ela vai dizer: Senhor, não, eu não estou bêbada. Ela estava orando, ela estava se entregando, ela se desconectou do natural, não se importava mais com o que as pessoas iam dizer, não se importava mais com o que as pessoas iam falar, ela apenas se conectou a Deus de uma forma profunda, e ali ela recebeu algo a qual ela mais queria sobre a vida dela. Uma mulher que não podia ter filhos, naquele dia recebeu o seu milagre, recebeu a sua cura, e um profeta foi gerado do ventre dessa mulher. Sabe, se conectar à presença, mergulhar na presença vai gerar coisas grandes sobre a sua vida, vai gerar coisas grandes sobre a sua vida. Você precisa buscar a Deus como se fosse a última oportunidade sua. Quando nós estamos aqui no culto, muitas vezes eu busco desligar as luzes aqui de baixo, muitos não compreendem isso, mas eu busco tentar deixar um clima mais suave, um clima um pouco mais escuro, para que as pessoas não se desconcentrem, para que as pessoas não fiquem olhando para os lados, para que as pessoas não venham perder aquilo que Deus está liberando, para que venha dar liberdade total para o Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer aqui. Nós precisamos dar liberdade total para o Espírito, nós precisamos deixar Ele nos encher, nós precisamos nos desconectar daquilo que vem para trazer distração. Nada pode te distrair, o irmão do seu lado não pode se distrair, as crianças não podem te distrair, os pensamentos não podem te distrair, porque se você se distrair, você perde a bênção. Se você se distrair, você não compreende a revelação da palavra.
Se você se distrair, você entra e sai da mesma forma, de um ambiente que não deveria sair da mesma forma, de um ambiente onde é liberado coisas grandiosas, coisas poderosas, coisas sobrenaturais, de um ambiente onde Deus está a todo momento querendo curar, querendo abençoar, querendo liberar chaves, querendo liberar coisas grandes e poderosas. É preciso estar focado em Deus. Quando você aprender a se focar em Deus, você vai ouvir a Deus. E quando você ouvir a Deus, você vai receber direções muito grandes sobre a sua vida. Você vai receber chaves muito grandes sobre a sua vida. Por isso que eu digo, eu amo ouvir a Deus, porque todas as vezes que Deus libera uma palavra, há uma mudança, há uma transformação, há um alinhamento, há algo novo da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos nos conectar, nós precisamos estar atentos. Sabe, você precisa dar liberdade para o Senhor, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ser cheio do Espírito Santo, não tenha vergonha de falar em línguas, não tenha vergonha de ser tomado, não tenha vergonha de pular no Espírito Santo, não tenha vergonha de cair na presença dEle, não tenha vergonha de ser cheio da presença. É isso que vai gerar vida em você. E aqui nós somos toda uma família, todos os irmãos, ninguém vai falar de você, ninguém vai falar mal de você, porque nós amamos você. Nós queremos que você cresça, nós queremos que você seja cheio. Não faça dos cultos uma rotina na sua vida. Faça de cada culto um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Faça cada culto um sobrenatural com Cristo Jesus. Porque para você receber o sobrenatural, você não consegue no natural. Você precisa de uma vida espiritual para viver o sobrenatural. Você precisa buscar de uma forma espiritual, não de uma forma natural. Sabe, às vezes a gente só não recebe porque não sabe buscar. O Espírito Santo, ele não vai te obrigar a receber. Outra coisa, o Espírito Santo, ele nunca vai te envergonhar. O Espírito Santo, ele nunca vai fazer com que você venha passar vergonha diante dos outros. O Espírito Santo é cavaleiro, é educado. Ele só vai tocar em você se você dá liberdade. Sabe, eu posso ficar o dia inteiro orando por você, se você não der liberdade, nada vai acontecer. Mas se você receber e der liberdade, não é quem que faço, mas é o Espírito quem que faz. E apenas em tocar você será cheio do Espírito Santo, porque é Ele quem que faz, é Ele quem que sonda os corações, é Ele que faz tudo aquilo a qual Ele quer fazer. Então nós só precisamos dar liberdade para o Senhor. Nós só precisamos entrar num ambiente espiritual, num ambiente profético, num ambiente da unção, e receber a revelação de Deus sobre a nossa vida. Ouvir aquilo que Deus ele tem para falar sobre a nossa vida. É preciso você acessar a presença dEle. É preciso acessar a presença dEle. Então quando você estiver aqui, se desligue de tudo que está lá fora. Desliga os teus pensamentos, desliga as tuas emoções. Diga assim: ei alma, aquieta-te. Aquieta-te, ó alma. Aquieta-te, alma, ainda porque eu ouvirei ao meu Deus. Não perturbas-te dentro de mim, porque ainda eu ouvirei a voz do meu Deus. E eu quero convidar você nesse momento a você se colocar de pé. E nós vamos buscar a presença do Senhor nesse momento. Nós vamos nos entregar à presença dEle.